irmãos recebam a paz do Senhor Jesus. Tá difícil. Confesso aos irmãos que essa palavra qual o Senhor colocou no meu coração, há muito tempo ou algum tempo, preparando algo, eu não sentia o que eu senti preparando essa mensagem. Eu quero aqui, antes de qualquer coisa, louvar a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero fazer aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer a toda a liderança dessa igreja pela confiança. Quero fazer um agradecimento especial ao nosso pastor Renato. Eu estava estudando, pastor. Eu não sei se o senhor vai lembrar, mas eu não merecia, mas Deus colocou pessoas boas na minha vida. O Senhor nunca tinha me pastoreado diretamente, mas o Senhor sempre que me encontrava ali no estacionamento da sede, o Senhor falava: vai pra cima, estuda, lê bastante. E depois que a Ágape surgiu, então, para mim tem sido um divisor de águas. Eu não tô do jeito que eu queria estar ainda, mas eu sei que eu vou ficar. Mas eu também não tô do jeito que eu tava. Então, quero fazer menção também do pastor Gilmar Araújo, saudoso pastor Gilmar, que aquele homem tinha cheiro de ovelha e ele me ensinou muita coisa. Não que o senhor não tenha, o senhor também tem, o senhor é um excelente pastor. Mas algumas lições aquele homem deixou marcado. Como aquele homem sofria. E ele foi um grande exemplo para mim. Mas o Senhor, teologicamente, potência, sempre me incentivou e me incentiva ainda. Cobra, né? Já falou que quer conversar comigo. Vou lá conversar com o senhor. Mas eu quero lhe agradecer, pastor. O senhor tem projetado muito aqui, não só eu. Mas eu senti de te fazer esse agradecimento especial, que a Bíblia nos ensina a dar honra a quem tem honra. Quero agradecer a minha família, aos meus filhos, que são minha base, meu alicerce. Não tenho dúvida que vocês vão longe, porque nas minhas orações eu falo com Deus. Falo: Senhor, o Senhor me tirou da sepultura. Não importa o caminho, não importa o que aconteça. O Senhor não me deixou vivo para ver meus filhos se perder. Todos eles, a Rafaela, a Raíssa, a Bianca, o Lucas, eles são do Senhor. E vida, eu estava lendo o livro, que é um dos livros do próximo SOS, que é Casais Inteligentes Enriquecem Junto. Comecei a ler ele hoje e nos agradecimentos o autor, o Gustavo, ele fala que a esposa dele é a metade essencial da vida dele. Na mesma hora que eu li aquilo, eu refleti: e você é necessária na minha vida. Obrigado por não ter desistido de mim. Você foi, e vai ser até a eternidade necessária para mim. Quero louvar a Deus pela vida dessa comunidade também, que tem orado pela minha casa. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Irmãos, eu venho estudando há alguns dias e orando a Deus acerca dessa mensagem. Como eu falei, é uma mensagem temática e que eu quero responder e tirar algumas dúvidas que de repente até você possa ter.
E eu orando a Deus, quando eu comecei a elaborar essa mensagem, eu gosto de pregar com tema, porque eu acho que o tema ajuda você a lembrar. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi verdades sobre Jesus. E eu fui tomar banho e eu falei, Senhor, que tema simples. Porque muitas vezes, irmãos, o pregador quer trazer já no tema, já impactar a igreja. Isso é coisa de pregador. Colocando Deus no seu devido lugar. São coisas que até a arte de pregar, o seminário que nós fizemos, não aconselha que nós façamos algumas coisas assim. Temas que impactam, entende? Mas é normal, né, Vini? Os pregadores é normal e não tem problema nisso. Só que aí eu fui tomar banho, pastor Renato, e falei, nossa, que tema simples, Senhor. Mas interessante, porque há muito tempo eu estava querendo falar sobre isso. E aí o Espírito Santo falou assim, onde tem o nome Jesus não tem simplicidade. O tema parece simples para o homem, mas é poderoso. Porque o nome de Jesus Cristo é poder. Marcos, capítulo de número 4, o versículo é o de número 41. Diz assim a palavra do Senhor. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Repita comigo assim, quem é este? Pode se assentar, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, parece que é a primeira vez que eu vou pregar. Meu coração estava ali, acelerado. E eu louvo a Deus por isso, porque é algo que eu pedi para Deus desde o início da minha caminhada. Falei, Senhor, não deixa eu perder o temor e tremor. Aí hoje, à tarde, eu tinha combinado com meu filho para ele me ajudar a montar uns slides. E estava tudo certo. Nós íamos começar ontem. Eu já estava com a mensagem aqui. Falei, preciso organizar. Vou fazer uns slides para tentar facilitar. E ontem, devido a algo que Deus fez nas nossas vidas, nós fomos visitar algumas pessoas, eu e minha esposa. Tinha saído de madrugada para fazer uma bateria de exames do trabalho, exames periódicos, tirei sangue, foi bem corrido e falei pro meu filho, amanhã a gente faz, tá? É só você me ajudar. Aí acabou a luz hoje, na hora de fazer. E louvado seja Deus por isso. Aí eu trouxe aqui, irmãos, que eu tenho algumas anotações que eu faço nos livros que eu leio. E como hoje eu já falei o tema, eu quero falar de verdades sobre Jesus. Verdades sobre Jesus. E aí ontem eu estava orando a Deus e eu lembrei que no começo da minha conversão, no começo ali da caminhada, eu tinha lido esse livro que é da série dos Heróis da Fé, que é de Charles Window. Vou falar Charles para ficar mais fácil. Tá ali o Charles também, meu amigo, Ricardo. Eles eram meus amigos, agora eles são meus irmãos, que são crentes também agora. E eu chamei uns 10, irmão, para vir aqui hoje. Só veio os 2. Porque a Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus. E infelizmente os nossos amigos ainda não são, mas vão ser, porque nós vamos buscar eles, amém? E aí, então, irmãos, eu tenho algumas anotações aqui. Como eu não consegui preparar o slide, aí o que aconteceu? Eu ia escrever tudo. Eu faço as minhas anotações aqui, mas não ia dar tempo, porque a gente estava num propósito. E o sopão era às 18 horas e a pastora Kelly já tinha usado ali do seu talento. Que sopa, irmãos. E acabou, viu? Nem adianta procurar depois do culto.
Mas, olha que interessante. Aí eu falei, eu li aquele livro e tal. E eu falei, nesse livro, as pessoas perguntavam muito quem era Jesus. E corroborou com tudo aquilo que Deus tinha me dado e aquilo que eu já tinha lido. E enfim. E nesse livro, eu lembrava que o autor, ele fala que a igreja, a diretoria da igreja dele, fez uma pesquisa num shopping center, perguntando quem era Jesus. Então tudo encaixou naquilo que Deus já tinha falado comigo. E aí hoje, inclusive à tarde, eu falando com o Lucas, eu falei, eu quero que você louvou um louvor e tal. Ele falou, já está no repertório esse louvor, né? Que é óbvio que quem é esse. Tá tudo. E aí eu peguei o livro para ler. Só que eu não lembrava se isso estava no meio do livro ou no final. Eu falei, eu vou ter que ler, não vai dar tempo de ler todo esse livro. E nas primeiras páginas eu já achei o que eu queria. E aí, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo, eu vou falar um pouco dessa história depois. A ideia aqui é o quê? É junto com vocês nessa noite, a gente entender quem é Jesus. É um tema inesgotável. Só com esse livro aqui, a gente fica dias aqui falando isso. Porque é Jesus. E no final nós vamos entender quem é Jesus. Mas o que me chama a atenção, evangelista Ângelo, é que é uma pergunta que ecoa há muitos anos. E muitas pessoas já fizeram ela. Quem é Jesus? Nesse caso específico, eles estavam no barco, eram os discípulos que fizeram essa pergunta. Quem é esse? E vocês acham que é possível a gente conhecer de alguém sem conhecer esse alguém? Sim ou não? Vou dar um exemplo. Quem é amigo do Neymar aí? Ninguém? Nossa, vocês são... Vocês têm... Ninguém, né? Mas se você der um Google aí agora, você vai saber quantos anos ele tem, aonde ele nasceu, o nome dos pais, o que ele gosta de comer, os times que ele jogou, sim ou não? Diga assim, conhecendo sobre o Neymar. Mas não quer dizer que você conhece ele, André. Você nunca jogou uma bola com ele, você nunca almoçou lá na mansão dele lá em Santos. Amém? Vocês estão comigo? Hoje eu vou pegar leve, hoje vai ser mais uma questão aqui de ensino mesmo. Amém, pastora Sarri? Fica na intercessão aí. E aí, verdade sobre Jesus, mas para a gente entender isso aqui, a gente precisa entender o sentido da palavra. Conhecer quando a gente vai para a Bíblia Sagrada. Por quê? Né, pastor Maico? O sentido da palavra conhecer está ligado ao intelecto, né? Na nossa cultura hoje. Acabei de falar, você vai ler sobre uma pessoa. Mas o sentido da Bíblia ele é diferente. Porque o sentido da Bíblia é relacionar-se. Midianita, me ajuda aí, nós vamos ver alguns versículos aqui para a glória de Deus. Já coloca aí para mim, por favor, Gênesis 4, primeiro. Só para a gente rapidamente, de uma maneira introdutória, entender. Olha o que está escrito em Gênesis. E conheceu Adão a Eva. E conheceu Adão a Eva, certo? Sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então o conhecer aqui é mais íntimo do que nós pensamos. Quando Adão conhece a Eva, o que está falando no termo aqui, na palavra original da Bíblia, que é na palavra hebraica, melhor dizendo. Eles tiveram relação. Ou seja, está falando de intimidade.
Então tem gente por aí achando que conhece Jesus, mas não conhece. Achando que tem relacionamento com Jesus, mas não tem. Hoje eu vi um podcast, um corte, né? E aí o camarada lá diz que ele é conhecido, é um ex-pastor. Eu não acredito em ex-pastor. Uma vez que ele é pastor, se ele é pastor mesmo, se ele se afastar, ele vai continuar sendo pastor. E depois ele vai prestar conta com o dono do rebanho. Mas lá diz que ele é ex-pastor, professor, cara intelectual, um monte de coisa. E ele falou no podcast que Jesus tinha pecado. Ele falou pro camarada assim: se eu te falar que Jesus tinha pecado, você não vai acreditar. O cara falou não. Ele falou, mas ele tinha. Por quê? Ele pegou um texto, ele colocou a ideia de João Batista batizando aqueles pecadores e falava que para ser batizado tinha que confessar os pecados. Amém? Mas quem tem pecado, confessa o pecado. Quem não tem, Jesus não tinha pecado, e nós vamos falar sobre isso. Ele vai confessar o quê se ele não tinha? O próprio João Batista vai dizer, ele está lá batizando um pecador, 2 pecadores, pregando, chamando a evangelista Thaís de raça de víbora, né? Surucucu, cascavel. Quando Jesus aponta lá, aí eles falam, é aquele ali, que cobra que é? Aí ele fala, aquele ali não. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí vem um louco desse e fala uma besteira dessa. Só que se você não conhecer, tem gente que acredita. O cara lá que eu também não sei quem é, que eu já fiquei nervoso. E eu já comentei logo, eu falei, essa daí até o capeta ficou com vergonha. Que demais, irmão. Os caras querem like, querem aparecer de uma forma que eles acabam perdendo a noção. Mas pior é aqueles que acreditam porque são preguiçosos e não querem conhecer a Cristo. Outro texto, Mateus 1, 24 e 25, por favor. Tô com a boca seca, irmão. Vou beber água hoje que nem a pastora Lídia. Quem tá aqui na contenção, se prepara, irmão. Você mesmo. Se quiser sentar aqui, pode. Aleluia. Olá. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. 25. E não o conheceu até que deu à luz. Ou seja, ele não teve intimidade com ela. Amém ou não amém? Eu acho que aqui ficou claro, né? Mas coloca mais um aí. Salmos de número 34, verso de número 8. Aleluia. Então, para que fique claro, a palavra conhecer, no contexto bíblico, tem o sentido de experimentá-lo. É um sentido mais profundo, irmãos. Mas trazendo para os dias de hoje, tem gente que estuda, que lê, que prega por aí, acha que está conhecendo, mas ele pode conhecer de Jesus, mas Jesus está olhando e falando, esse eu não conheço. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Conhecer a Deus é experimentá-lo, é ter um encontro com Ele. Uma união total, profunda e íntima. Não é entender intelectualmente a verdade, é experimentar a verdade. Eu me emocionei ali, irmãos, porque eu não conhecia Jesus. A minha mãe, para quem não sabe, eu quero também fazer. Ela está viajando, mas hoje eu mandei mensagem para ela. Falei, mãe, vou ministrar hoje, ora por mim. Ela falou, deixa Deus te usar, filho. Já estou orando. E a minha mãe, com toda a simplicidade dela, com toda a humildade dela, ela sempre me falou de Deus. Ela não tinha conhecimento teológico. Ela não tinha descido as águas. Mas a minha mãe nunca adorou santo, nunca teve, sempre ela falava de Deus para mim. Aí quem assistiu a Fontecast, que eu falei que quando eu perdi o meu pai, foi um dos gatilhos que me fez eu andar em caminhos que
não era para mim ter andado, mas a minha mãe, ela foi uma guerreira. Meu pai ficou doente, ficou com câncer, ficou muito tempo indo para o hospital, perdeu a voz, um sofrimento terrível. E a minha mãe com ele ali. E nesse tempo eu me perdi. Só que Jesus, esse que muitos não sabem nem quem ele é, ele nunca me perdeu de vista. Ele nunca me perdeu de vista, Charles. Nem perdeu você de vista, nem vai perder. Ele está com você, meu irmão. Continua firme, vai dar tudo certo. Eu não conhecia esse Jesus. Eu já falei aqui quantas vezes eu estava no ponto de tráfico, muito louco, cheio de maldade. E ele levantava alguém para ir lá, colocar o dedo na minha cara e falar: ó, seu tempo está acabando. Ó, Deus tem obra com você. Muitas vezes quem estava ao meu redor não entendia. Só que dentro de mim eu sentia que aquele Jesus era verdadeiro. Aí, irmãos, longe de mim querer ser santarrão. Santo a gente tem que ser, porque a Bíblia fala que sem a santificação e a paz com os nossos irmãos, nós não vamos ver Deus. Então tem que ser. Estou falando santarrão, rotar santidade. Não, longe de mim. Tem hora que eu falo algumas coisas para algumas pessoas, porque eu sei de onde Jesus me tirou, irmão. E eu sei quem é Ele. E sabe como você demonstra confiança em alguém, ou que você conhece alguém, melhor dizendo? É com as suas atitudes. Com as suas atitudes. Não é só falar, porque quando você fala, acaba sendo um conhecer de... Ah, eu conheço fulano, mas você confia no fulano? Então, acho que ficou claro aqui que o conhecer, ele vai um pouco mais além do que a gente pensa muitas vezes. E nós vamos ver que a própria Bíblia, ela vai relatar vários episódios onde as pessoas questionam quem era Jesus. Um dos episódios, Jesus está pregando numa casa para uma multidão de pessoas. Ali estão alguns religiosos, pessoas que tinham conhecimento da lei, que tinham um nível de conhecimento, não era qualquer pessoa. De repente, 4 amigos decidem levar um paralítico até esse local onde Jesus está pregando. Chegando lá, eles veem aquela grande multidão e ali pessoas religiosas que jamais dariam espaço para eles passar. Mas eles vieram numa caminhada com um objetivo. E aqui eu abro um parênteses e já falo para você que me escuta nessa noite, que o crente tem que ter propósito. Muitas vezes, aleluia, a gente está andando que nem barata tonta, não sabe o que a gente quer. Hoje a gente quer algo, amanhã a gente não quer mais. Não. Aqueles 4 homens, eles trazem um paralítico, encontram uma dificuldade, mas o objetivo é chegar até Jesus. Aí eles içam aquele paralítico e descem a maca onde Jesus está. E a mensagem não tem nada a ver com isso. Por isso que eu falei para você abrir um parênteses. E nesse momento, o que acontece? Primeira coisa que Jesus vai falar para ele, ó, seus pecados estão perdoados. E aqueles religiosos questionam. Eles murmuram. Quem é esse que pensa que é para perdoar os pecados? E aí você pode falar... religioso é fogo. Mas se você estivesse lá, você ia ter o mesmo questionamento. Sabe por quê? Porque só Deus poderia perdoar o pecado de outra pessoa. Vou ser mais claro. Alguém pega a minha carteira, que eu não tenho, eu nem uso carteira. Estou conjecturando. E aí você pega a pastora Lídia. Pega minha carteira, pastora Lídia. Aí você fala assim para mim, me perdoa, pastor. Tá aqui.
Aí o Maico fala, eu te perdoo. Pô, a carteira não era minha, por que o Maico perdoou? Quem está entendendo? Não dorme não, senão daqui a pouco eu vou ficar mais nervoso aqui, hein? E aí o que acontece? É isso que eles estranharam. Quem é esse aí? Pensa, só Deus pode perdoar. Então diga assim, primeira verdade. Jesus Cristo é Deus. Tem muitos outros textos que vão corroborar. Eu quero ser objetivo porque no final eu quero ainda aplicar algo aqui sobre a sua vida. Mas vamos lá. Dias depois, ou semanas depois, Jesus entra numa casa para uma festa, um banquete, onde ele era convidado. E ali tem uma mulher que ela vai até os pés de Jesus chorando. Todo mundo conhece a história. E ela pega ali um vaso de perfume caro e unge os pés de Jesus. E o sem vergonha do Judas questionou, porque falou poderíamos vender, mas também não é a mensagem de hoje. Mas dentro daquela casa eles também questionaram, porque ele também perdoou os pecados dela. E aí aquelas pessoas que estavam ali, os convidados, questionaram também quem é esse. E eu estou vendo algumas pessoas me olhando aqui, mas de repente você tem alguns questionamentos também sobre Jesus, mesmo involuntariamente, ou até conscientemente, entende? Porque igual eu estou falando, eu era um perdido, e eu ia lá para Aparecida lá, para Cidinha lá. Só que eu ia lá na igreja, e eu confesso, irmão, que eu não sei se era algo psicológico, mas eu me sentia bem de entrar lá, eu me sentia mais leve. Eu não sei se era a minha consciência, né? Falando, oh, agora você tá legal. Mas eu já fui para Aparecida com o carro do breu, pastora. Misericórdia do finado. Né, Charles? Ricardo? Nós fazia churrasco lá, nós saía de lá muito louco. Só que eu sabia que tinha, aleluia, uma mente inteligente por trás desse mundo. Alguém que criou, alguém que manda e desmanda em tudo. Aleluia. Só que eu não conhecia ele. E aí é uma responsabilidade da igreja, irmãos, porque a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas como ouvirão se não tem quem pregue? Você está pregando no seu trabalho? Você está pregando no seu bairro? Você está pregando com o seu testemunho de vida? Aí eu tento não falar com vocês, mas Deus fala, fala, filho! Porque alguém teve que pregar para mim. Alguém teve que pregar para você. Aleluia! E eu falo para as pessoas, eu era crente e eu nem sabia, porque eu nunca tive negócio com santo. Teve uma vez, Camila, que eu estava tão louco. A gente ia para a Praça Luiz Gonzaga, irmão. A gente ia de short, sem camisa e com revólver aqui na cueca. Era desse jeito que a gente estava lá no carnaval. Um dia nós estávamos subindo ali meu Deus, a rua da Praça Luiz Gonzaga. Tava eu e um amigo aí. E tinha umas garotas com a gente, umas garotas. Era na época da tiazinha, era carnaval. E elas estavam com aquele negócio da tiazinha, os mais velhos sabem, os mais novos, o que é tiazinha? Era tipo um negócio assim, eu ia falar assim, era um negócio assim tipo do Zorro. Aí eles vão falar, quem é Zorro? Mas elas estavam. É uma máscara. Aí do outro lado da rua tava descendo uns 10 caras. E eu, canela fina. O outro, a canela mais fina. E as moças, que eram bonitas as moças, chamava atenção. E nós de short, sem camisa. E a peça na cueca. Aí os caras começaram a mexer.
Ó, essa live. Não, corta não. Manda lá. Se você que ainda não conheceu Jesus, não seja um vacilão. Não fica mexendo com mulher na rua não, gente. Quando eu era do mundo, eu falava que mulher casada cheirava chumbo. E aí, eu tô falando, irmão, pra você ver o nível que a gente era. Esses caras começaram a mexer, Anderson, a mexer. E aí eu falei pra eles, vem pra porrada. Os caras achou um negócio da China. Falou, nós estamos mais de 10. 2 magrelos, mas é pichuruco, pastor, que a conta não fecha. Eu sempre fui desconfiado. Se eu tivesse do outro lado, eu falava, nada. Tem coisa aí? Aí sempre tem um pra falar, vamos. E uns, não. Resumindo, eles vieram correndo assim, ó. Aí eu era louco, mas o que tava comigo era mais louco ainda. Aí na hora que eu fiz assim, o outro falou, deixa eu chegar mais perto. Aí eu não... Vocês imaginam o que aconteceu. Aí Jesus foi lá e me tirou da lata do lixo, irmãos. Esse mesmo camarada que estava comigo uma vez, teve uma situação, pastor. Nós fomos ameaçados de morte, eu e ele. E ele sumiu. Eu acho que eu falei isso aqui já. Ele sumiu. E eu falei, pronto, mataram. E aí até os amigos, pessoas que andavam próximas, e eles não estavam errados, ficaram meio... Eu chegava, tinha 10 na roda e ia todo mundo embora. Só ficava eu e a peça. E aí eu falei, o outro louco sumiu. Aí, enfim, quando foi um dia à noite, nesse dia bem tarde, ele me chamou, tava morando lá na minha avó. Falei, filha da mãe, pensei que você tava morto. Falou, não, fui, não sei na onde e tal. Fiquei sabendo que você tá querendo matar a gente. Falei, é. Aí ele falou, vamos lá. Aí foi eu e ele. Nós chegamos num local, tinha um morro assim, ó, e nós olhávamos o barraco onde os caras estavam. Tinha uns 10. Os caras estavam de escopeta, um monte de arma, e eu e ele, cada um com uma arma e uma escopeta. Nós dois. E ele falou, não sei nem porque eu tô falando isso aqui, mas tô falando. Aí eu olhei pra ele, ele falou assim pra mim. Eu falei pra ele, vixe, mano, não dá não. Os caras, olha o tanto de cara que tá lá. Aí ele falou, vamos descer, meu. Nós morre, mas nós mata uns. Eu falei, você é louco? Eu falei, que matemática é essa, irmão? Eu falei, não. Glória a Deus, tá vivo, é pai, é empresário ali. E eu também tô vivo, vocês estão vendo, né? Aí o que aconteceu? Ficou esse negócio. Mas Jesus sempre cuidou de mim. Quando foi um dia, o cara que era um dos cabeças, eu encontrei eu e ele frente a frente na rua. Lá na rua da sua casa. E aí a gente conversou e ele colocou o ponto de vista dele, eu falei o que tinha acontecido, enfim, tudo resolvido. Mas isso foi um dos vários livramentos, várias coisas que aconteceu na minha vida. Mas hoje eu entendo, pastor, que tudo isso foi por ele. Foi ele. E eu não consigo, aleluia, deixar de me relacionar com ele. Eu não consigo deixar de confiar nele. Aí alguém está me ouvindo aqui e está falando, os discípulos com Jesus no barco ficou com medo. Homens de pouca fé, meu irmão. No livro aqui do Charles, do meu amigo aqui, ele coloca um ponto de vista interessante, pastor, que ele fala assim, se tinha alguém que poderia ter esse questionamento, eram os discípulos. Porque quando a gente fala isso, a gente só olha uma ótica. A ótica que eles viram Jesus fazendo os milagres e tal. Que é o Jesus que a gente já viu que é uma verdade, que ele é o quê? Que ele é Deus. Só que Jesus também foi 100% homem. Diga assim, Jesus, ele foi 100% homem, sem deixar de ser Deus. E eu vou explicar isso aqui para quem não sabe. Aí ele vê por uma outra ótica. Porque imagina, Jesus 100% homem era que nem eu e você. Aí imagina, Marcos, você está dormindo com um camarada tem fome, camarada tem sede, camarada tem cansaço físico. A parte humana de Jesus, quem está entendendo, diga amém. E aí daqui a pouco o camarada fala pro vento, pô, fica a pianinha aí. Fala pro mar, ô mar,
Aí os caras falam, meu, eu imagino esses camaradas na hora do descanso ali, andavam pra caramba, não tinha carro naquela época. Tinha Hilux, tinha não. Tinha Corolla. Era na sola. O cara cansado, Jesus cansado também, acho que os caras olhavam assim, mas será que é Deus mesmo esse cara? Entende? Então ele fala isso e é uma verdade, porque eles questionaram. Além disso, o Herodes, ele foi confrontado por João Batista, que ele tinha pegado a mulher do irmão. Quem não conhece Jesus faz essas coisas, sabia? Pega a mulher dos outros. Até da própria família. Aí quando você conhece Jesus, o negócio é diferente. Aí, por que eu estou falando isso? Depois eu falo. O Herodes foi questionado por João Batista e matou o profeta. Porque muitas pessoas que não conhecem Jesus, quando são questionadas, preferem matar o profeta do que se consertar. Vou falar de novo. Tem muitas pessoas, aleluia, que quando um profeta ou a própria palavra por si só aponta o erro dela, ao invés de ela mudar, aleluia, ela quer matar, ela quer falar, não, aquele pastor é incisivo, não, aquela igreja é muito chata, aleluia, aí em vez de ela mudar de comportamento, ela muda de igreja, mas Jesus não muda, Jesus continua sendo o mesmo, aleluia. Quer mais uma verdade? Jesus, ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Vou falar de novo, Jesus não muda, ele continua sendo o mesmo. E aí, começa lá em Lucas capítulo 9, começa a se rolar boatos sobre Jesus, e chega até Herodes. E aí a Herodes chama ali os servos, as pessoas, e fala, quem que é? Que boato é esse aí? Quem que é esse camarada aí? Eu matei o profeta lá era bom, ele revelou algo que era verdade aqui. Mas mas isso é diferente e tal. Uns estão falando que ele é o João Batista que ressuscitou. Então Herodes, um rei, um homem poderoso que matou João Batista, ele também perguntou, quem é esse? Aqui eu já falei de 4 textos, pelo menos, que perguntaram quem é esse. E aí, eu quero ver com você aqui, ó. Aleluia. Sobre a pesquisa que eu comentei com vocês. Deixa eu achar. Aleluia. Ó, vou beber uma água aqui. Deve completar, pode vir, varão. Deixa Deus completar. Ó, aí ele coloca aqui algumas respostas, tá? O primeiro homem que foi perguntaram para ele, quem é Jesus para você? Aí ele falou assim, ó, isso é uma pergunta capciosa. E sorriu. Não sei como responder. Ou seja, não conhece. Eu tinha conversado com o Alberto, da gente fazer até uma pesquisa aí, num dos trabalhos de evangelismo que a gente estava conversando. Não sei se ele vai lembrar, que eu tinha lembrado desse livro. Mas enfim, nós vamos fazer ao entorno para a gente entender com quem que a gente está lidando, pastor. Né? Enfim, aí perguntaram para uma mulher, e aqui são pessoas numa área nobre dos Estados Unidos, pessoas com capacidade intelectual, assim como nós vimos aqui, religiosos da época, pessoas estudiosos, e fizeram questionamento. O rei questionou, mas quem é esse? E os próprios discípulos que andavam com Jesus também questionaram. Mas existe alguma diferença também no quem é esse que nós vamos falar.
Aí a mulher, bom, creio que ele foi uma pessoa real e que morreu na cruz, mas não creio que fosse filho de Deus. Aí um segundo homem, bom, ele foi, sabe, né? Lembrei do irmão que tinha lá no Vazame agora, sabe, né? Ele foi, sabe, né? Ele foi apenas, tô lendo o jeito que tá aqui, é que eu tô ensinando com vocês aqui, que tá assim mesmo. Ele foi apenas outra pessoa que encontrou uma religião e todo esse negócio, quer dizer, ele não é como ele é naturalmente, era uma boa pessoa e tudo mais. E ele é um personagem importante da religião. Então, sabe, todo mundo encontra uma religião, sabe? É importante. As pessoas têm visões diferentes. Vocês entenderam o que era Jesus? Terceiro homem. Bom, aí tinha dois. Aí ele falou assim, olhou para o amigo dele e riu. Aí ele falou para o amigo, me ajuda aí. Aí o amigo dele balançou os ombros. Jesus Cristo é filho de Deus. E olha de volta pro rapaz. Por que eu tô falando tudo isso, irmão? De repente você tá impactado com isso, mas de repente você poderia ter um conhecimento melhor de Jesus. No que tange a você, se investir nisso. De repente você está olhando assim, mas na sua casa, dentro da sua casa tem alguém que não sabe quem é Jesus, porque você nunca abriu a boca para falar de Jesus. Eu sei, vai apertando, é normal. Mas Jesus, ele é bom, fica tranquilo. Ele vai te aliviar. Aleluia, glória a Deus. É que quem não pode aliviar sou eu, porque se eu aliviar, ele me pega. Então, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa entender, irmãos. Eu dei um exemplo aqui de um louco, mas a internet está cheia de louco. Aí fora está cheio de louco. Final de semana eu fiz um Uber aí para complementar a renda. E você pega pessoas falando absurdos. Aí eu comecei a falar da praça e eu lembrei porque que eu ia falar, depois me dá um ômega 3 do senhor. Tô tomando agora, né, amor? Tomar melhor. Hoje eu esqueci. Aí, por que eu falei isso da praça? Eu lembrei. Aí nessa época que nós era louco lá, Charles, não sei se você vai lembrar disso. Sabe o que eu fiz, igreja do Senhor? Eu coloquei uma guia. Eu usava uma guia. E o pessoal já achava que eu era louco. Aí falou, agora ele entrou dentro do demônio agora. Porque eu não ia para centro. Eu não gostava de santo, esses negócios. Eu tô com a guia, quem é o demônio? É eu. E por que eu falei isso, irmão? Porque a gente não conhecia. Aí o pastor falou uma coisa na teologia, é uma verdade. Como Deus já estava falando comigo acerca dessa mensagem, tudo vai... E ele falou, gente, segunda-feira nós estávamos aqui, parecia que a gente tinha tomado uma surra aí na rua e tinha entrado para a sala de aula, irmão. Você acha que é fácil trabalhar lá na expansão? Leandro chega bem na segunda lá, Miriam? Não, né? O Márcio chega bem lá? O Márcio piorou, que o Márcio o Leandro ainda é colérico, o Márcio é mais esponja. Então, meu Deus. Aí você vem para teologia, pastor. Aí o senhor está falando e nós está assim, ó. Ainda bem que o senhor é do jeito que o senhor é, e todo mundo conhece. Se eu fosse outro cara, eu nem vinha, que eu ia dormir literalmente. O senhor é meio doido, pega aquele pedaço de pau lá aquele negócio, já escreveu lá, o senhor é doidão. E aí a gente vai dar uma, né? Mas presta atenção, por que eu estou falando isso, irmãos? Eu fiz um agradecimento aqui para o pastor que me incentivou. Eu tento fazer do limão a limonada, mas eu sei que eu posso fazer mais.
E quanto mais eu estudo, uma coisa eu tenho certeza, que eu não sei nada. Aí tem gente, irmão, que acha que conhece Jesus. Você não pode falar para o irmão que está do seu lado aqui, não pode, tem uma regra. Mas fala assim, ó, será que eu conheço Jesus mesmo? Rapidamente, Jesus, ele é Deus. É uma verdade sobre Jesus. Mas eu falei aqui que Jesus é 100% homem. Aí tem uma coisa que a teologia vai chamar de união hipostática. Quem sabe o que é união hipostática? Aí levanta a mão. O irmão está com medo, não vou pedir para vocês falar não. Aí não pode mentir, hein? Se o Espírito revelar que é mentira, eu falo, então fala você. Tô brincando, irmão, a gente está aqui para aprender. Porque como explica, irmão, alguém ser homem e alguém ser Deus na mesma pessoa? Ó, a doutrina da união hipostática é um conceito teológico cristão que descreve a união das naturezas divina e humana em uma única pessoa, Jesus Cristo. Guarda uma coisa que eu vou falar. Somente Jesus Cristo. Repita para você não esquecer. Somente Jesus Cristo. A união hipostática ela é exclusiva de Jesus Cristo. Amém? 100% homem, 100% Deus. Isso significa que Jesus é 100% homem, 100% Deus, com as duas naturezas unidas, mas sem se misturar ou confundir. A palavra hipostática vem do grego hipostasis, que significa pessoa, enfatizando que a divindade e a humanidade se unem na pessoa do Filho de Deus. Naturezas distintas, pessoas únicas, a doutrina afirma que em Jesus as naturezas divina e humana coexistem perfeitamente. As propriedades de uma natureza não anulam nem modificam as da outra. E teologicamente falando, quem já ouviu falar de encarnação? Vamos lá. Tem pessoas que estranham esse termo, pastor, porque ele é muito semelhante à reencarnação. E reencarnação é antibíblico. Amém? Mas encarnação é bíblico. E é isso que vai ajudar a gente a entender como isso pode acontecer, a união hipostática. Jesus ser 100% homem, Vinícius, sem deixar de ser Deus. O ministério da encarnação, esta doutrina é um desdobramento do ministério da encarnação, melhor dizendo. O ato de Deus se tornar homem é um tema que a teologia cristã buscou explicar para afirmar tanto a transcendência de Deus quanto a sua presença no mundo. E aí, irmãos, como a gente prova que Deus é 100% homem? Diga assim, ele nasceu de uma mulher. Ele cresceu. Ele fez coisas que os homens faziam. Ele tinha as necessidades de um homem. A única coisa que ele não fez que os homens faziam, a única coisa assim, vocês vão entender o que eu quero dizer, é pecar. Como o louco falou lá que ele pecou. Então, Jesus, ele é Deus encarnado. Como eu falei, tem gente que estranha esse termo porque acaba confundindo com o termo reencarnação, mas não é. É encarnação. A doutrina que afirma que Deus se fez carne, como afirma o apóstolo João em seu evangelho. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Algumas verdades sobre Jesus aqui, ó. Seria muito fácil não, é simples a gente definir Jesus, resumir Jesus,
como Salvador do mundo. Texto bastante conhecido, João 3,16. Coloca para mim, Mari, por favor. Aleluia. O que diz o texto? Quem pode ler? Diga assim, mais uma verdade sobre Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. 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 Para quem vai ser salvo, você está muito desanimado. Aleluia. Eu falei aqui agora que Ele é o Salvador do mundo. Oh, glória! Aleluia. Colossenses 1,15, por favor. Existe um termo na teologia um assunto, melhor dizendo, que é as revelações. Existe uma revelação chamada de revelação geral, que é através da criação, tudo que foi criado. Não pensa, tem gente que fala assim, Jesus não voltou ainda porque tem lugar que a palavra dele não chegou. Não, a palavra pode não ter chegado, mas a criação já está lá faz tempo. Porque não tem como você olhar para algo, Vinícius, e não entender que aquilo foi criado por uma mente inteligente, por mais simples que seja. Entende? Então não vai ter ninguém indesculpável. Não vai ter ninguém que naquele grande dia vai poder se desculpar. Não, mas eu estava lá no meio da floresta, Senhor. Ninguém foi lá pregar. A fonte bíblica Ágape não mandou ninguém. Os caras estavam devagar. Os caras só ficavam ali no imbu ali. Não. E a árvore, e os pássaros que voavam, você não viu isso? Você não pensou que existia alguém, uma mente poderosa, inteligente por trás de tudo isso? Revelação geral, mas não é sobre isso que eu quero falar. Aí existe a revelação, aleluia, especial. Diga assim, a revelação especial do Deus invisível é Jesus Cristo. Mais uma verdade sobre Jesus. Ele é a revelação especial. Existe também a revelação pessoal, que muitos não trabalham isso. Esses dias eu estava até conversando com o pastor Renato sobre, eu entendi, ele me explicou como sempre. Porque existe essa revelação. Eu vivi ela, porque Deus me buscou na lata do lixo, Deus me buscou. Aleluia, eu ouvi uma voz falando para mim, Eda, vai para a igreja. Aleluia, ele se revelou para mim e falou, não foi homem que foi me buscar não. Algumas pessoas já tinham pregado para mim, mas ele me buscou numa viela. Aleluia, a churrasqueira já estava acesa. Aleluia, a droga já estava no jeito, a cerveja já estava no copo. Mas eu ouvi ele me chamando e falando, larga tudo e vem. Diga assim, revelação pessoal. Só que por que os teólogos não trabalham muito? Porque toda revelação pessoal precisa da revelação especial. Lembra de Paulo? Perseguidor. No caminho de Damasco, Jesus se manifestou para ele. Deus se manifestou para ele. Ele ficou cego ali. Ele se prostrou, ele não caiu do cavalo. Não está escrito isso, não tem cavalo. Ele se prostrou, aleluia. E ele não se prostrou, não é que ele caiu, tropeçou, não, ele se prostrou. Ao ponto que ele fala assim, quem és tu, Senhor? Aleluia, lembra do que eu falei? Eu não sabia quem ele era, mas eu sabia que ele era maior do que eu, Charles. Porque aquele boca que era bravo, aleluia, que achava que fazia acontecia, quando encontrou Jesus ficou manso. Aleluia, porque só tem valente até chegar um mais valente ainda. E Paulo era sábio, ele sabia das coisas. E naquele tempo, não só naquele tempo, até hoje. Quando você se depara com alguém que é maior que você tem que se prostrar, irmão. O ladrão, ele está aqui, ó, assaltando. Se a rota vem,
e dá tempo de eles falar para ele se render, o que ele vai fazer? Vai deitar no chão, vai estender as palmas da mão, quando dá tempo, irmão. Ali deu tempo, Paulo perdeu a visão e se rendeu. Diga assim, revelação pessoal. Mas daí Jesus conversou com ele e falou, por que tu me persegues? Aleluia. E aí, irmão, olha que interessante. Paulo falou assim, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu não estou querendo me comparar com Paulo, não. Porque se Paulo era miserável, imagine eu. Mas Jesus me chamou, estou falando do que eu vivi. Só que Jesus me chamou e falou, vai para a igreja. Me chamou e falou o quê? Aí tem pessoas aí fora falando que conhecem Jesus, mas estão fora da igreja. É os desigrejados. É pessoas que falam que são casados com a cabeça, que Cristo é a cabeça da igreja. Mas vocês são parados do corpo. Imagina você, Maico, só com a cabeça da Nanda aqui. Ó, minha mulher. Cadê o corpo, varão? Não, só a cabeça, só casei com a cabeça. Meu Deus! E os benefícios? Quem conhece Jesus, irmão, quer estar junto do corpo. Aleluia! Aleluia, irmão! Conversa de crente falar que ama, eu sou sozinho, eu não gosto disso. Então, irmão, você não conheceu Jesus, não. Não estou falando que você tem que andar com todo mundo da igreja, mas um crente que não tem amigo, não tem parceiro de oração, aleluia. Eu estava em casa, 4 horas da manhã, o Espírito Santo me acordou e falou assim, levanta, vai, não, me deu uma visão. E aí Deus falou, ora por ele, meu amigo que está aqui, ó, o Charles, ora por ele. E eu falei, Senhor, tinha chegado em casa, vim para a teologia, cheguei 1 e pouco. Fui dormir 1 e pouco, melhor dizendo. Tinha que levantar 5 horas para ir para o centro fazer exame médico, 4 horas. E eu sei quando é Deus que me acorda, porque não tem mais sono, não tem nada. Mas mesmo assim eu tentei lutar. Ele acordou e falei assim, eu vou orar daqui mesmo. Aí ele falou, levanta, vai para o sofá, que eu quero falar com você também. Aleluia. Eu fui e orei. 4:30 da manhã eu estava mandando mensagem para ele. Aí ele falou, meu irmão, 3 horas eu estava orando, 4 horas eu parei de orar e fui dormir. Orava mais, varão. Você foi dormir, Deus falou, vai, agora ora lá por ele. E louvado seja Deus por isso, irmão. Agora as pessoas estão achando que Jesus da Bíblia era um e agora são outro. Olha que interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Hoje em dia, olha o que ele coloca aqui. As interpretações de Jesus são muito tendenciosas. Isso aqui é um livro chamado, por isso que eu falei do tema, tá? Colocando Jesus em seu lugar. É o nome do livro. E o Charles aqui, ele tira um trecho aqui. E ele fala assim, ó. Nesse livro fala assim, ó. As interpretações de Jesus são muito tendenciosas. Ele é um personagem forte que as pessoas querem ter ao seu lado. Olha só isso aqui, como é forte mesmo. E estão dispostas a recriá-lo, a sua imagem, para conseguir seu apoio. Ó que fofo. Irmão, não sei se vocês já viram, tem uma igreja contemporânea. Pode falar? Eu falei, contemporânea. Aí os caras falam que não. Eu posso ser pastor e gay? Posso. Eu acho que isso aí não pode falar, né? Mas já falei. É lá, homossexual. O cara fala, ele tá na internet. E aí, é isso aqui, pastor. As pessoas querem estar do lado de Jesus, mas não querem mudar para estar do lado de Jesus. Aí, imagina, irmão. Mas vamos lá, ó. E estão dispostos a recriá-lo, a imagem, para conseguir seu apoio. Olha só. Tem gente por aí falando que dá para ser de esquerda e servir a Jesus. Porque está nesse nível aqui, ó. Vamos lá, seguindo aqui. Os ativistas dos direitos dos animais imaginam que Jesus era vegetariano.
Seguidores da nova era transformam num exemplo de alguém que encontrou Deus dentro de si mesmo. As feministas radicais arrancam dele a divindade para que o cristianismo não pareça sexista. Francamente, é difícil fugir de um sentimento de que nossa cultura tomou para si a pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? E transformou-a em quem vocês querem que eu seja. Diga assim: a pergunta certa, repita comigo, a pergunta a se fazer é quem ele é, e não ao contrário. Porque hoje o mundo, e pasme, algumas pessoas que estão na igreja querem, aleluia, falar para Jesus quem ele tem que ser, irmão. Ou eu estou falando besteira? Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Já falei, Jesus é a revelação de Deus. Está em João 1,18. Jesus, ele é o próprio Deus. Colossenses 2,9. Vou correr aqui por causa do tempo. Minha mulher já mostrou o relógio para mim. Algumas palavras de Jesus acerca dele mesmo. Em João 6,51 ele falou: eu sou o pão vivo. Em João 10,9 ele falou: eu sou a porta. Em João 10,11 eu sou o bom pastor. Aleluia. Em João 14,6 ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Em João 8,12 eu sou a luz do mundo. Oh glória. Em João 11,25 ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Em João 15,5 ele falou: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E sabe o que ele fala no primeiro? Sem mim, aleluia, nada podereis fazer. Sabe por que tem muita gente frustrada, pastor Maico? Porque quer fazer as coisas sem Jesus. Não ora para empreender, não ora para casar, não ora para mudar de cidade, aleluia, não ora para mudar de igreja, aleluia, não ora para entregar cargo. Irmãos, ô glória. Fala assim: eu não posso tomar atitudes isoladas. Oh glória. Em Mateus 16,15, para a gente partir para o final aqui, Jesus dá um checkmate nos discípulos. Eles estão falando do que estão dizendo os boatos e tal, de quem ele poderia vir a ser, Elias, João. E aí Jesus fala: e vocês? Quem dizem que eu sou? Irmãos, a pessoa Jesus perguntando para você isso agora? E você? Crente. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10, 20, 30 anos de crente. Aleluia. Oh glória. Coloca para mim, por gentileza, Hebreus 7,26. Oh glória. Quem pode ler, por favor? Enquanto eu bebo água. Diga assim: Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Diga assim: Jesus Cristo
Ele é a água limpa. Aleluia. Jesus Cristo, Ele é a palavra. João 15, aleluia, também vai dizer que Ele é a videira, e vai dizer que Deus é o agricultor que limpa. Aleluia, Ele limpa através da palavra. Mas hoje em dia estão falando aí fora que dá para ser crente sem palavra. Estão falando aí fora que dá para ser crente sem congregar. Estão falando aí fora que dá para ser crente sem orar. Aleluia, eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz, pastor. Oh glória. Diga assim, Jesus Cristo é a água limpa. Meu Deus, quem ia me escolher, Ingrid? Ninguém. Ninguém ia me escolher. Meu último aniversário no mundo tinha 500 pessoas naquela quadra do Santo, aproximadamente. Tinha muita gente, Vinícius. Mas eu senti um vazio dentro de mim. Sabe por quê? Não tem honra, não tem glória e não tem paz sem Jesus, pastora Lídia. Eu precisava de Jesus, eu estava sedento. E quando eu encontrei Ele, se Ele fosse me pagar, ia ser a morte. Porque escrito está que o salário do pecado é a morte. E como diz o louvor, Ricardo, Ele preferiu usar de misericórdia. Ele falou, você não cabe mais isso aí. Eu quero te dar uma oportunidade, vem. Vem. E o texto que nós lemos, aleluia, a tempestade se levantou. É muito fácil você falar que faltou fé, porque não era você que estava no barco. E você pensa que Jesus estava dormindo no iate? Que nem o pastor quer levar a gente aí no retiro o ano que vem, o outro ano, 2027? Que ele estava ali na cabine 399? Não, irmão, era um barquinho. Ele estava na polpa ali. Eu já estava pensando, depois eu vou orar mais. É aquele travesseiro, né? Eu vou ver com Jesus o mistério desse travesseiro. Não vou trazer nada aqui de... Fica tranquilo. Mas um barquinho ele com o travesseiro. Irmãos, para finalizar, tinha muita coisa para falar. Falar de Jesus a gente não para. Mas eu acho que alguns pontos ficou evidente aqui. Se você aqui não sabia, ou se você que já sabia, é bom você se lembrar de quem você está servindo, irmão. Ele foi homem, e como homem, Vinícius, eu sempre falo, eu adoro Paulo, cara. Eu gosto de Paulo. Paulo era sangue no olho. Mas Jesus é o nosso maior exemplo. E o próprio Paulo falou, seja imitador de mim como eu sou de Cristo. Ó, como homem, ele foi o nosso maior exemplo. Jesus podia pecar? Sim ou não? Como homem, sim. Como Deus, jamais. Tem vários textos aqui que eu podia entrar. O nascimento de Jesus. Eu pensei que eu ia entrar, pastor, nisso aqui. Mas não dá, você começa aí, Deus, né? Não é que eu saí da palavra não, viu? Que você estava falando ali atrás. Dos pregadores. Aqui eu estudei aqui. Nós temos que dar uma refazida. Palavra do dicionário, meu pastor. Não, uma resumida eu tive que dar. Ó, Jesus como homem foi o nosso maior exemplo, irmão. 40 dias, 40 noites no deserto. Você ia ficar com fome? Jesus ficou. Quem apareceu lá? Oh, glória. Não sei se é Billy Graham ou se é o outro lá, um desses dois camaradas aí, que o outro não lembrei o nome, mas não importa, o que importa é a sabedoria do que ele falou. Quando a gente tenta fugir de Jesus, o diabo tem sempre um barquinho preparado. Porque o diabo ele é oportunista, irmão. Então na sua maior necessidade ele vai vir, vem. Como diz o nosso pastor, vem burro, vem. Irmão, você tem que estar ligeiro. Aleluia, eu fico imaginando aqueles homens no barco, aquela tempestade, aquele vento. Jesus dormindo. Oh, glória. Aqueles homens, eles eram crentes, irmão. O quem é esse desses homens é porque quanto mais você conhece de Jesus, mais você fica
Maravilhado, irmão. Quanto mais você desce estudando, mais você fica maravilhado. Se eles não confiassem em Jesus, eles não tinham entrado no barco, porque foi Jesus que falou: passemos para o outro lado. Ô glória! E eu acredito, aqui é conjecturando, que ali no primeiro momento eles já não acordaram Jesus. Eles eram pescadores, a maioria, acho que falou: vamos dar um jeito aqui e tal, não vamos acordar o mestre não. Conjecturando. E a tempestade falou: vou aproveitar, ele está dormindo. Vou dar um apavoro nesses caras, porque quando ele acordar já era. Olha a tempestade falando pro vento: vamos dar uma tumultuada que Jesus acordou, já era, você sabe, né? Ele que manda. Aleluia. Aqueles homens confiavam em Jesus, por quê? Eles foram no barco junto com Jesus. E a pergunta que eu te faço nesta noite: quem está no seu barco? E quando o negócio ficou estreito, pastor, aí eles falaram: não tem jeito. Sempre tem um, né? Tipo, não vamos acordar não, meu. Ele vai falar o que para nós? Que nós já é discípulo, vamos tentar. Marcos, e o mar nem tchum para eles. Aí acordaram Jesus. Jesus fala aqui, né? Que faltou fé. Muitas vezes, por que falta fé na gente? Porque falta conhecimento de quem é Jesus. Porque se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, não é só na conversão. É quando você está dentro da igreja. Quanto mais você conhece, sua fé vai aumentando. Você acha que sua fé vai estar igual todo dia? Tem dia que você acorda, sua fé está... Agora tem dia, irmão. Hoje mesmo, o vento, a ventania que estava aí, eu falei: eu vou mandar essa ventania parar. Falei: pode, Jesus? Jesus falou: não, calma, dá uma segurada. Tem dia que você está daquele jeito, irmão. Aleluia, ô glória. Se coloque sobre seus pés. Só que eu não mandei, né? Agora se ele fala manda, eu mando. Aleluia. Paulo, ele escreve que Jesus é a imagem do Deus invisível, como nós lemos aqui. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tem algumas coisas da Bíblia que me dá eu fico meio, como diz o pastor, eu fico meio pichuruco. Quem sabe me dizer, desde quando Jesus existe? Diga assim: Jesus sempre existiu. Oh glória. Vou falar de novo: Jesus sempre existiu. Ele é antes de tudo, de todos. Aleluia, através dele, que era o verbo, a palavra, aleluia, tudo foi criado. Por isso tudo está sob o domínio dele. Por isso, para ele a honra, a glória, a exaltação. Mas deixa eu te falar uma coisa: não tem honra, não tem glória, não tem paz sem Jesus. Aleluia. Se eu perguntar aqui, alguns podem falar: eu não tenho. Mas todo mundo tem medo da morte. Conheci muitos que falavam que não tinha, mas quando a morte chegou, muitas vezes você cego espiritualmente, pastora. Muitas vezes você usado pelo Satanás no mundo, né? Você faz umas loucuras. Aí você acha que você não tem mesmo, e você vai. Muitas vezes você não tem, que você está louco.
Mas todo mundo, em sã consciência, tem medo da morte. Agora só tem um, que a morte tem medo dele. Pensa num cara que a morte não queria ver no enterro, Vinícius. Filha do Jairo, moribunda, foram buscar Jesus. A morte falou, vou ter que ir embora. O filho da viúva de Naim já tinha matado, a morte passou, matou o marido. Falou, agora eu vou buscar o filho. Veio, filho. O cortejo está saindo da cidade, Ricardo. Aleluia! O diabo falou, esse aí é meu, eu vou matar. Aleluia, esse eu já ganhei. Está no tráfico, está na prostituição, já deu tiro, já tomou tiro, já era. Mas no cortejo, aleluia, quem estava vindo de encontro? Ele, aí a morte não pode com ele. Oh glória, ele só tocou no esquife. Alamancho de calabassaio. Aí para finalizar, mais uma verdade sobre Jesus. Aleluia. Sabe qual foi o crime que Jesus cometeu para ser condenado à crucificação? Diga assim, nenhum. Armaram para ele. Aleluia. Aí a morte falou, agora esse camarada já ressuscitou um monte de gente, agora eu vou buscar ele. Aleluia. De repente alguém que torcia contra o ministério de Jesus falou, está morto, isso aí já era. Acabou. Mas a palavra de Deus vai dizer que ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Oh glória! Sabe por que você está aqui hoje? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, já era para você estar morto, mas ele ressuscitou. Aleluia, em Cristo. Prossegue Paulo dizendo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia, antes de Jesus se tornar homem, ele era a palavra, pela qual a declaração haja luz, resultou na existência da luz. Aleluia, ele é infalível, irmãos. Ele criou o mundo, aleluia, séculos antes de entrar nele como um bebê. Oh glória, nascido no estábulo de uma pequena aldeia chamada Belém. Oh glória. Quem é esse? Quero chamar o grupo de louvor aqui, por gentileza. Preste atenção nisso. Ele é Jesus de Nazaré. Ele é Deus em carne humana. Foi assim que ele se apresentou ao mundo. E por fim, é assim que devemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Isso aqui é muito sério. Você que é crente, você que conhece Jesus. Ei, não se frustra não, irmãos. Pregue o evangelho em tempo, fora de tempo. Fica firme na presença. Jesus é uma verdade absoluta, mas nem todo mundo vai querer ele. Alguns mataram ele. Só que ele tornou a morte ineficaz e impotente. Sabe a morte que você tem medo? Jesus Cristo tornou ela ineficaz e impotente. Ah, pastor, mas eu estou com uma doença mortal, uma doença grave. Se ele quiser te curar, ele te cura hoje. De repente alguém vai ouvir essa live ou assistir num momento de medo, de angústia. Ah, eu fui ameaçado de morte. Entrega a sua vida para Jesus, porque ele é vida e vida em abundância.
e vida em plenitude. Ele é o Deus da vida. Oh, glória! Assim como Ele fez com várias pessoas, inclusive com esse que vos fala, Ele pode fazer na sua vida. Ele pode fazer na vida do seu familiar. Ele pode fazer. Feche seus olhos nessa noite. Oh, glória! Com Jesus é só duas coisas, irmão. Ou você aceita Ele, ou você rejeita Ele. Hoje em dia estão querendo achar um terceiro caminho, a terceira via. Ah, eu vou ser meio crente, pastora Kelly. Oh, calma aí, segura um pouco aí. Vou falar de novo. Hoje em dia estão querendo arrumar uma terceira via. Domingo eu sou crente. Quarta-feira eu sou crente. Sexta-feira eu sou quente. Aleluia. Na igreja eu louva demais. Cadê o Gabriel? Ergo a mão, abraço, choro. No meio da minha família eu sou a maior fofoqueira. Quando está tudo bem, eu sou evangélico. Quando o negócio aperta, eu me desespero. Sabe uma coisa que a gente tem que aprender com os discípulos? Eles podem ter ficado com medo, evangelista Erinaldo, mas eles buscaram foi em Jesus. Aleluia, eu vou falar de novo. Eu não sei onde você tem buscado, mas a vitória vem de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia!